Bom dia, pessoal. Tudo bem? Uma aulinha aqui de mecânica de rochas. Só contextualizando, isso aqui está dentro da tópicos de geologia. A gente vai falar hoje sobre desmonte de rochas. Só deixa eu ver se está gravando. Tá. Então, primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma rocha, como fazer para desmontar, se dá para extrair ou não, aspectos geológicos importantes dessas rochas, alguns exemplos de lavra. Hoje a gente vai focar mais em lavra a céu aberto, que foi demonstrado com grande sucesso na parte de uma das equipes, se bem que a outra da rocha da galeria subterrânea também foi boa. Lavra subterrânea também foi legal. Mas vamos lá. Desmonte de rocha. Primeira coisa, eu queria relembrar para vocês a ideia de rocha. Deixa eu pegar aqui o marcador. Então, o que é uma rocha, pessoal? A rocha ela se trata de um corpo mineralizado. Esse corpo mineralizado ele foi formado aí por processos geológicos. Geralmente não, ele está em estado sólido. Ele pode ser mais fácil, mas difícil de desmontar. Tá? Quando eu falo de desmonte de rocha, eu devo lembrar o que é uma rocha. Para isso, pessoal, eu vou fazer uma breve discussão aqui. Minério vezes esse corpo mineralizado, a rocha. Só uma pequena correção aqui. Eu coloquei corpos minerais. Na realidade, seria correto falar em corpos mineralizados aqui. Então, rochas são corpos mineralizados. Eles se apresentam em estado sólido e foram formados lá por processos geológicos. E a gente já viu isso. Processos ígneos, processos metamórficos, processos formadores de rochas sedimentares, seja biogenética, quimiogenética, clástica. Quando você tem uma formação de alguns minerais de um corpo com alguns minerais, pode ser 2 ou mais minerais, ele é sólido, ele pode ser dito rocha. Tá? Se você conseguir extrair isso do solo e ter lucro, você vai estar tratando de minério. Só que aí vem uma discussão a qual eu já falei com vocês sobre minério. Tem autores aqui que classificam o minério como aquilo que foi formado por algum processo geológico e você pode tirar do solo e obter lucro. E nesse contexto, o pessoal afirma que água mineral e petróleo eles são minérios. Tem gente que defende essa ideia, tem gente que vai contra essa ideia. Eu, na verdade, acho uma discussão meio boba aqui. Mas o conceito de minério ele está relacionado com dinheiro. O minério está relacionado com aquilo que você pode extrair do solo e ter um certo lucro com isso. Então o minério está relacionado a dinheiro, tá? Então pensou em dinheiro, você lembrou de minério. A gente vai falar aqui um pouquinho dessas exceções, não é exceção, desses que entram como minério. Alguns autores falam que pode ser, outros falam que minério tem que ser a parte sólida, mas se tratando de minério, se você tratar o petróleo como minério, tem que lembrar o que é o petróleo, pessoal. Ele é formado por um corpo, por um processo geológico, tem muito a ver com a parte de composição de matérias que um dia foram vivas e foram soterradas. Pode estar no fundo do mar, pode estar abaixo do solo
na própria crosta continental, mas ele é formado de óleo. Evidentemente que esse óleo fica na parte mais baixa e em cima fica gás. Esse gás é o gás de cozinha, também conhecido como metano. Pessoal, água mineral é outro caso que muitas vezes pode ser visto como minério. Muita gente imagina que a água mineral é evidente que ela está no lençol freático. Só um momentinho, tá passando um caminhão aí embaixo. Eu vou até encostar a porta aqui para ver se melhora a acústica. Essa parte aí de passar caminhão toda hora embaixo me incomoda, mas vamos lá. Petróleo, pessoal, ele é formado por gás e óleo, como a gente já viu. Água mineral, ela geralmente não, ela sempre é extraída do lençol freático. Ela vem para a superfície de alguma forma. Às vezes você pode tentar algum método para pegá-la diretamente do lençol freático. Isso é tema para outra aula, evidentemente. Muita gente imagina que o lençol freático seja formado por um rio subterrâneo, que não é verdade. O lençol freático é formado em grande parte das vezes por isso daqui. Você tem partículas aqui que não se consolidaram para formar uma rocha. Um dos fatos é que elas não se consolidam pelo fato que elas têm bastante água em torno delas. Então isso daqui seria o lençol freático, tá? Agora, como extrair aqui? Para você perceber se você vai fazer extração do corpo mineralizado, seja ele sólido ou seja ele um corpo mineralizado, ou seja minério, água mineral ou alguma coisa sólida como uma rocha, você vai ter que pensar em algumas propriedades, não, alguns conceitos aqui. O primeiro dele é a profundidade, e aí você vai ver se o que eu quero extrair, ele está perto da superfície ou está longe da superfície, está muito profundo. E isso vai determinar se você vai usar uma lavra do tipo céu aberta, ou open pit, ou se você vai partir para uma lavra subterrânea. Tipo de rocha, ou o tipo de corpo mineralizado, tanto que está em volta, quanto o corpo mineralizado que é feito esse minério que você quer extrair. Se o corpo mineralizado for muito, a gente usa um termo chamado friável, que seria muito mole, muito frágil, aí você vai ter que pensar duas vezes e provavelmente lavra subterrânea vai ser inviável por um fator de segurança. Presença de água no local, isso impacta muito, tanto para a lavra a céu aberto quanto para a lavra subterrânea. Esses fatores ambientais você tem que se importar, é claro, com o meio ambiente. Será que você vai acabar desgastar muito o meio ambiente? Eu já adianto de antemão que é impossível extrair minério do solo sem você dar algum tipo de prejuízo para o meio ambiente. A gente já viu isso na parte de sustentabilidade. Sustentabilidade não significa produzir sem acabar com nada no solo, sem acabar com nada na natureza. Significa produzir tomando cuidado para acabar o mínimo possível. Pessoal, presença de fósseis, a gente já falou isso em outra aula, e na realidade foi na aula lá de rochas sedimentares. E eu falei que se você achasse um fóssil, o teu lugar ia virar um parque arqueológico e você não poderia mais extrair. E sem dúvida também o mercado de commodities, que lhe dá o preço daquilo que você vai produzir. Bom, vamos lá falar primeiro. Eu estou voltando aqui, pessoal. A primeira coisa é a profundidade. Aqui a gente vai falar um pouquinho da profundidade agora.
A verdade é que o teu corpo mineral ele pode estar de duas formas. É bem perto da superfície, como é o caso da esquerda aqui. E aqui, provavelmente isso aqui seria uma mina a céu aberto, o open pit. Ou ele pode estar bem abaixo da superfície. E aqui não seria viável fazer uma lavra a céu aberto porque grande profundidade aqui. Nesse caso seria melhor fazer uma lavra subterrânea, se a rocha aceitar, é claro. Tá? Ainda sobre os tipos de lavra, isso a gente vai ver no ano que vem com mais profundidade, de maneira mais explicada aqui. Mas você deve pensar numa coisa chamada mergulho do minério. Então você vai ter aqui o mergulho, ele faz menção a como está o corpo mineralizado que você quer extrair, se ele está reto, se ele está inclinado, e aqui eu pus alguns exemplos de corpos inclinados. E esses corpos inclinados estão a pouca profundidade, e o que justificaria aí o caso de uma lavra a céu aberto. E por esse formato do corpo mineralizado aqui, vocês vão ver que ela estaria podia ser aberta do jeito de fatias, né? Tanto para esse caso quanto para esse. Se ele tivesse sem mergulho, tivesse reto aqui, daí poderia ser por bancadas. E aqui, pessoal, notem que é semelhante, o corpo está com um certo mergulho, um ângulo de mergulho, mas ele está bem mais fundo. E aí você vai usar um método de lavra subterrânea que aceite esse mergulho tal como subnível. Mas isso é coisa para ver bem para frente quando a gente tiver em métodos de lavra. Para você extrair, você vai ter que pensar na resistência das rochas ou do teu corpo mineralizado. Tanto a rocha que você quer extrair, quanto a rocha que está em volta daquela que você quer extrair. Tá? Então isso é determinante, isso vai determinar para você o seguinte: será que eu vou ter que explodir de alguma maneira, ou usar algum tipo de explosivo? Será que eu posso usar de repente só uma retroescavadeira e raspar lá, vai sair? Como que eu vou fazer isso? Então você tem que ter uma ideia de como é a rocha, a resistência dessa rocha. E para a resistência da rocha a gente usa um termo chamado friabilidade. A ideia da friabilidade é o seguinte: é fragilidade. Você pode pensar friabilidade e fragilidade. Se a rocha é friável, então ela vai ser de fácil desmonte. Você vai bater, se for muito friável, você pega uma pazinha e passa lá no solo e ele sai. Agora, se a rocha não for friável, aí você vai ter que achar algum jeito de desmontar ela. Então, aqui, rochas friáveis ou solo friável, qual que é o conceito aqui? Bom, de maneira popular, de uma maneira bem fácil de entender, é um solo mole, de fácil desmonte. Uma retroescavadeira resolve o problema tranquilamente se for muito friável. Agora, a rocha ou solo não friável, resistência alta, e daí você vai pensar em algum tipo de explosivo, alguma coisa para desmontar essa rocha. Presença de água no local. Pessoal, isso é uma coisa de extrema importância, e se tiver água, dependendo, ela pode inutilizar uma lavra subterrânea se tiver muita água, porque vai inundar e vai ser muito difícil você conseguir bombear essa água para a superfície. Se tiver lavra a céu aberto também, e muitas vezes você não pode tirar muita água, você não pode acabar com o lençol freático para tirar o minério que tem embaixo. Isso aí dá um problema ambiental sério. E aqui eu aproveitei a oportunidade, já falando de água, de lençol freático, para mostrar que o lençol freático é como muita gente imagina, um rio subterrâneo.
Então aqui é como imaginam. E aqui é como é na maioria das vezes. Não que não exista algum tipo de lençol freático, que existe algo relativo a um lago subterrâneo, um rio subterrâneo. Mas o que você tem aqui é o seguinte, é basicamente bastante grãos. Esse material está envolto por água e isso forma o lençol freático. Fatores ambientais, também falando de fóssil. Primeira coisa, analisa até onde você vai prejudicar o meio ambiente para extrair. Isso aí é viável? E você fala, isso é um fator extremamente ambiental, exatamente, você deve pensar nisso. E aí eu coloco mais uma vez esse lembrete que sustentabilidade significa realizar progresso de forma a prejudicar o mínimo possível. Só que quando eu falo o mínimo possível, eu não estou afirmando que sustentabilidade você vai realizar o progresso, seja construindo uma cidade ou seja ela retirando algum material mineral sem danificar o meio ambiente. Pelo menos um pouquinho você vai. Tem que ver se vale a pena. Tudo é análise. Caso de fóssil. No caso de fóssil, se achar um fóssil numa lavra, principalmente é comum isso em lavra a céu aberto, open pit, aí lascou. Daí você vai ter que transformar num parque geológico, parque geológico não. Você vai ter que transformar o local numa praça, lembrar o termo aqui, numa praça. Sumiu o termo da mente, pessoal, mas é o seguinte, você vai ter que parar de minerar lá, transformar o lugar para um lugar que é onde existe fóssil para procurar fóssil e já era a lavra. É por isso que muitas pessoas falam que se achar um fóssil, muitas vezes eles ignoram o fóssil e acabou, mas não é o correto. Isso é contra a lei. Desmonte da rocha, pessoal. Agora, para desmontar essa rocha, você deve pensar em algumas coisas. Deve ser como se deseja o produto. Quando eu falo deseja o produto, você deseja ele em pedacinhos ou você deseja ele em formato de prancha? Friabilidade a gente já falou o que era, que friável é sinônimo de rocha frágil, mole. Então você vai ter que pensar na friabilidade tanto do tua rocha que você quer tirar, do corpo mineralizado que você quer extrair, quanto da rocha encaixante que está em volta desse corpo friável, corpo mineralizado. Então aqui eu falei da friabilidade do minério, também a friabilidade da rocha encaixante que está ao lado do minério. Esse ângulo de mergulho ele vai determinar o método de lavra. E também até onde vale a pena tirar o minério. Quando eu falo isso, não é só o aspecto ambiental, não. Mas também tem o aspecto econômico. Nem sempre vale a pena você retirar tudo que você tem de minério. Às vezes fica mais caro. É melhor tirar um pouco do minério e deixar um pouco. Você vai ter que fazer uma contabilidade nisso. A gente já teve uma aula disso mostrando quando a gente falou no método do cone flutuante na sala. Você fala, não, tem métodos muito melhores, como o algoritmo de Legge-Grossman, tem outros métodos para lavras em tiras, mas isso é para outra disciplina. A gente deu um pequeno embasamento nessa, mas vai vir mais forte na outra, chamado métodos de lavra. Bom, como eu falei, a primeira coisa que eu falei quando eu falei aqui é como se deseja o produto. Eu falei de duas maneiras. Podia ser do que? Você tira o produto em pranchas, uma coisa grande para fazer uma mesa, por exemplo, ou você pode tirar o produto em pequenos pedaços. Aí você vai ter que definir como tirar. Só vou dar uma olhada, pessoal, aqui no horário. Não, ainda
tranquilo. Bom, vamos falar desse desmonte de rochas ornamentais aqui. É o seguinte, como que eu vou desmontar uma rocha ornamental? Para que serve rocha ornamental? Para mim usar, por exemplo, para fazer usos de rocha ornamental, para fazer uma mesa, para fazer uma bancada. Não posso ter pedacinhos e colar tudo, não existe isso. Tem que tirar uma bancada, uma prancha inteira. Então, um conceito rápido de rochas ornamentais. Primeira coisa é lembrar que rochas ornamentais elas são utilizadas para fim de ornamento. Não só ornamento, mas vai fazer uma mesa de granito, uma mesa de mármore. Ela vai ornamentar uma sala, algum lugar sim, mas ela também vai ter o seu fim prático, que seria ser mesa. Uma bancada, se for uma bancada de laboratório, por exemplo, de granito, seria ser a bancada, poder usar ela e se por acaso alguém derrubar algum ácido forte, ela resistir. Tá? Então coloquei um exemplo prático, um exemplo clássico aqui, a bancada de granito usada em laboratório de química, por exemplo. Você pode até usar explosivo nessas rochas, mas você vai ter que fazer isso de maneira que não transforme teu produto em pedacinhos muito pequenos que você não vai poder usar, obviamente. Então, muitas vezes é usado aqui massa expansiva também. Nessa rocha a gente vai mostrar um pouquinho melhor aqui isso. Bom, a ideia de rochas ornamentais é o seguinte, eu vou tirar pranchas de rochas. Um jeito é massa expansiva, outro jeito é explosivo de tal maneira que se use para separar a rocha. No caso de massa expansiva, o que é feito de explosivo também? Você faz furos aqui, esses furos têm uma certa distância. Nesse furo aqui você vai colocar a massa expansiva, por exemplo, ou vai colocar o explosivo. E quando explodir isso daí, pessoal, você vai ter o seguinte, vai dar certas tensões aqui, vai partir essa rocha e vai cair esse pedaço inteiro aqui. Então aqui é o que ficou e aqui é o que está caindo. Para ficar um pouco mais claro, a gente pegou alguns vídeos aqui, eu queria mostrar para você esse vídeo, por exemplo, só um pouquinho, pessoal, aqui eu vou só deixa eu ver uma coisa aqui se sai. Ah, sim, agora sim. Bom, aqui tem um vídeo que tava muito travado, ele vai até 2 vezes. Tava com 4. Aí. Então esse vídeo é basicamente para mostrar como que é feito o desmonte de uma rocha ornamental. Note que eu vou desmontar um pedaço e vai cair uma plancha grande dessa rocha aí. Depois eu vou usar métodos para corte, para transformar naquilo que eu quero, que não pode formar muitos pedacinhos. Muito travado, ele vai até 2 vezes. Tava com 4. Aí. Bom, pessoal, aqui tem uma outra parte, um outro vídeo também de desmonte de rocha ornamental, né? É a extração de granito, é coisa que não se deve fazer, Em boca de lobo. sair correndo. Deve fazer com calma, mas vamos ver o que acontece. Ó, um explosivo, isso aí foi explosivo. Não foi um explosivo tão grande assim, mas foi o suficiente para fazer cair já. Pronta para ser derrubada. Medindo 15 no comprimento, 12 na altura, 3,80 na largura. Note que eles já colocam uma pilha de
material ali para receber a queda, né? Bom, já foi esse vídeo, agora vamos para o próximo aqui. Aqui, na verdade, não é um vídeo, é apenas uma foto de como fica depois que você extrai de uma pedreira. Fica esses blocos aqui. Evidentemente, você vai pegar esses blocos e vai levar uma marmoraria e continuar o trabalho, ou cortar para levar blocos menores para marmoraria. Note que eu falei o termo pedreira e é usado, é um termo meio popular usado para quando você extrai rocha ornamental. Exemplo de rocha ornamental, pessoal, seria alguns que a gente já viu lá: granito, mármore, ardósia, quartzito. Então aqui tem alguns exemplos de rochas ornamentais. Granito é uma rocha ígnea do tipo intrusiva, certo? O mármore é metamórfica, a ardósia é metamórfica e o quartzito é metamórfica. Eles vêm de algum lugar. É evidente que o mármore vem da metamorfização do calcário, a ardósia do argilito e quartzito do arenito, tá? Continuando aqui, relembrando uma coisa que a gente já viu em mineralogia, já viu em geologia, o granito. Como que era o granito? Ele tem bastante quartzo, o que mostra que ele é uma rocha com caráter ácido. Vamos escrever aqui. Fica muito ruim quando eu escrevo, mas pelo menos é para vocês lembrarem aqui. Só vou mudar a cor da caneta. Então isso aqui é ácido, pessoal. O que torna ele ácido é sílica. Então aqui o quartzo é a sílica, né, que é o SiO2. Quanto mais quartzo tiver, mais ácido ele vai ser, mais sílica ele tem. Tem também a olivina. Lembram que a olivina era o que? Uma mica. Família da mica, né? E tem o feldspato. Tem outros elementos, mas esses são os principais. O fato do granito ser ácido, ele torna o granito ideal para você usar como, por exemplo, uma bancada de laboratório. Ele aguenta ácido, tá? Pro I da mica aqui, o pingo do I. E aqui tem uma variedade de granito que você pode encontrar aí no mercado. Lembrando que essa variedade... Opa, acho que não pegou. Aqui, ó, variedade de granito tem certos nomes. E o que vai mudar aqui são contaminantes, partes por milhão de algum tipo de elemento, e ele dá essas cores aqui, tá? A gente já teve uma aula onde ele falou bastante sobre granito, aqui só estou relembrando. Desmonte de rochas por explosivos. Ao contrário de lavras de rochas ornamentais, a gente já viu que pode usar em alguns casos explosivo para rochas ornamentais. O produto dessas rochas que não são ornamentais, por exemplo, eu quero fazer minério de ferro, quero fazer outro tipo de coisa. Esse produto, pessoal, ele vai para britador, ou seja, ele vai ser quebrado em partes menores muitas vezes. Não é rocha ornamental isso, são outras rochas. Ele vai para moinhos. Um exemplo, quero produzir ouro. Vou tirar o minério do solo e vou mandar para britador, para moinho, para ele ficar em 150 mesh. Para conseguir liberar o ouro dele, o elemento que eu me interesso, o elemento de interesse. Então, aqui você vai poder usar explosivo de maneira mais fácil,
Não mais fácil, mas tranquila. Não vai ter essa preocupação que não pode quebrar a rocha. Aqui você pode. Se o corpo não se apresenta muito friável, você vai usar explosivos. A gente já falou que friabilidade e friável é rocha mole. Lembram disso? Então aqui você vai poder usar explosivos. Só para lembrar, pessoal, deixa eu ver se estou na ferramenta certa. Estou fazendo uma marcação aqui para revisar isso com vocês mais uma vez. Vou marcar a palavra friável e pôr uma ideia de mole aqui, não bem mole a ideia, mas vou escrever mole aqui, pessoal, só para vocês lembrarem depois, relacionarem corpo friável, aquele corpo mais mole que pode ser tirado com retroescavadeira. Se o corpo não for friável, note que eu estou falando que o corpo aqui, no caso, não é friável, ou seja, não é mole, é duro, é resistente. Aí você vai ter que usar alguma coisa para desmontar ele, e uma das opções são explosivos. Espero que tenha ficado claro essa ideia inicial aqui. Vamos definir o que é explosivo, pessoal. Uma definição possível de explosivo é o seguinte: ele é usado para fins industriais. E o que acontece com o explosivo? Quando você explode ele vai ter formação muito de gases e energia. Vai liberar gases e energia, tá? Essa pequena definição aqui. Os explosivos de fins industriais são substâncias ou misturas de substâncias químicas que, quando iniciados por um agente externo suficientemente energético, essa parte aqui é bem importante, quer dizer, você tem que ter uma energia mínima para iniciar ele, é a chamada energia de ativação. Decompõe-se quimicamente, gerando considerável quantidade de gases, alta temperatura e energia, e o tempo é muito escasso, é muito curto. Isso se chama reação de detonação. E aqui eu tenho alguns exemplos de explosivos: é o nitroglicerina, trinitrotolueno, também conhecido como TNT, e massa explosiva. Não vai confundir com massa expansiva, essa é outra massa, é uma massa explosiva. Tem lamas também explosivas aqui, então tu vai falar um pouquinho melhor disso agora. Quando a gente fala em explosivo, vamos começar por aqui, pessoal, falar de energia. Você vai ter energia de ativação, que é a energia inicial do explosivo, a energia que você vai ter que fornecer para o teu explosivo para explodir. E a energia liberada, muitas vezes chamada energia de explosão, é aquela energia que o explosivo vai liberar depois que ele for feita a reação de explosão. Tem um gráfico aqui que é para ficar mais fácil tudo, mas aqui eu tenho variação de energia, ó. Aqui está em joule e aqui eu tenho tempo. Note que para essa bolinha aqui, imagine que essa bolinha tem que chegar aqui para ter essa variação de energia, para explodir. Então ela vai ter que ter uma energia para ativar ela. Isso você pode ver, essa bolinha tem que vir para cá para depois ela cair. Essa energia aqui, pessoal, para a bolinha subir, é conhecida como energia de ativação. Se você pensar, por acaso, numa espoleta, você vai pegar e vai pôr uma faísca elétrica e vai detonar a espoleta, tá? Depois que você detonou a espoleta, ela vai começar a jogar gases, alta temperatura, vai jogar energia, e a energia é muito maior do que foi para ativar ela. Então, energia de ativação. E aqui eu vou pedir para vocês lembrarem o que eu falei na sala. Se a reação é espontânea, o delta E, na sala eu usei delta G, lembrando de Gibbs, ele vai ter que ser menor que zero. Ou seja, ele vai ter que ser negativo. O único jeito de acontecer a reação espontânea é ela sendo negativa, a variação de energia sendo negativa, tá? Então é isso aqui, ó. Qual que é a energia que vai fornecer o explosivo para mim? Seria a soma da energia de ativação mais o restante aqui, essa é a energia liberada.
Só que para isso eu vou ter que pegar e ativar a minha reação, eu vou ter que dar uma certa energia. Da maneira prática, eu vou explodir uma espoleta. Uma bombinha daquelas de São João, por exemplo, aquelas que você joga e chama de track algumas vezes. Você vai pôr o quê? Vai pôr vai pôr o fogo nela. Esse fogo vai ativar. E depois de ativar, ela vai fazer o quê? Vai explodir e vai liberar bem mais energia. Tendo em vista a dificuldade de iniciar certos explosivos, e também por segurança, mas eu falo aqui principalmente por segurança, você vai usar um explosivo mais fraco para te dar a condição de explodir um explosivo mais forte. Então, o explosivo, por exemplo, você tem o trinitrotolueno. Se você tacar só a faísca elétrica ou fogo nele, ele não vai explodir. Ele precisa mais do que isso para explodir. O que você usa? Uma espoleta. Essa espoleta vai ser, embora uma explosão fraca, mas é suficiente para iniciar o TNT. Esse é o princípio, por exemplo, da banana de dinamite, tá? Então, tendo em vista a dificuldade de iniciar certos explosivos e também por segurança, não esqueçam desse termo, o que usa para explodir o explosivo é um explosivo mais fraco. Ele precisa de uma energia de ativação menor, sem dúvida, e ele vai fazer o que? Essa energia de ativação vai ativar um explosivo mais forte. O explosivo fraco aqui, a espoleta, é chamado de explosivo primário, tá? E o TNT, o trinitrotolueno, aqui no caso seria o explosivo secundário. Então eu tenho que usar a explosão da espoleta, o explosivo primário, que precisa do quê? De uma energia de ativação menor, e joga uma energia menor para explodir quem? Para explodir o TNT, que precisa de um... Opa, vou fazer aqui, ó. Espoleta, energia de ativação menor e dá uma energia menor. Explode quem? TNT, energia de ativação é o da espoleta, ele vai dar mais energia aqui. Peguei e coloquei o gráfico aqui. Só a bolinha que veio, infelizmente, no lugar errado, ela devia estar aqui em cima. Então aqui, primeira coisa, quero ativar e uso para isso o meu espoleta. Coloco a bolinha aqui, ela vai cair. Quando ela cai, pessoal, ela vai nesse caminho aqui e vai ter energia suficiente para subir aqui. Ativei quem? O meu TNT, o explosivo secundário. Ele vai dar tudo isso de energia para mim. Então eu uso o primário, e a faixa do primário está aqui, para ativar quem? O secundário. A faixa do secundário está aqui. E lógico que a variação de energia total disso aí vai ser negativa, e é o que vai caracterizar a reação de explosão ser espontânea, ou seja, acontecer naturalmente, desde que você dê a energia de ativação. Outro exemplo que eu posso falar de energia de ativação é o automóvel. Você tem gasolina lá e ela tem energia química guardada, é verdade. Mas para você ativar, você vai ter que explodir. Então, quando você gira a chave, ele dá essa pequena faísca elétrica que vai começar tudo lá. Não vamos discutir nessa aula, e não é o objetivo discutir como que funciona o motor. Não é isso, não. Como que funciona o motor de explosão, isso aqui é só um exemplo de que lá também existe energia de ativação. Pessoal, o esquema da banana de dinamite, eu tenho pavio. O objetivo do pavio, obviamente, é levar a minha faísca para cá. A espoleta tem aquela energia de ativação menor. E depois tem quem aqui? O meu TNT, trinitrotolueno. Ele precisa dessa energia de ativação, mas ele dá tudo isso de energia. É assim que funciona um explosivo do tipo... aqui é trinitrotolueno, TNT, mas aqui ele está numa coisa chamada banana de dinamite. E nessa banana de dinamite eu tenho a minha parte primária, explosivo primário, espoleta, e o secundário
é o trinitrotolueno. Posição e a quantidade de explosivos, eles devem ser colocados na lavra. Isso do que eu estou falando em céu aberto, open pit. Primeiro, desmontar a rocha e você vai ter que deixar aquele ângulo de talude. A gente já falou sobre esse ângulo de talude. A gente tinha uma lavra e ela era assim, ó. Aqui tinha um ângulo de talude, lembram disso? Geralmente esse ângulo de talude é 45 graus. Mas dependendo da friabilidade da rocha. Então, quando você vai fazer o desmonte de rocha, você vai ter que fazer de tal maneira a respeitar esse ângulo de talude. Você vai ter que fazer essa operação com segurança e também, para um aspecto econômico e também ambiental, usar o mínimo possível de explosivo. Agora, aqui tem uma coisa bem importante, ele não deve arremessar pedaço de rocha longe. Pode até acontecer, mas é errado. A rocha deve subir, ele pode ir para cima e depois cair no mesmo lugar. Você tem que fazer tudo para isso. Pessoal, só dá uma olhada no horário, tá? Ainda tá tranquilo, vamos continuar aqui. E aí você fala, é absurdo. A pessoa vai fazer uma videoaula antes de ir trabalhar, acorda de manhã e começa a gravar. Tem que ficar olhando o horário para não perder o horário do trabalho. Daí é isso mesmo, pessoal. Essa é a situação. Mas vamos lá. Então aqui está o jeito certo, o jeito correto, onde você vai fazer de a rocha ela deve subir e depois cair, e aqui estaria um jeito errado, onde arremessa pedaços de rocha longe, e se acontecer isso, se Deus quiser, não vai bater numa casa, num carro, ou não vai bater na cabeça de ninguém, porque se bater, mata. Pessoal, aqui tem alguns vídeos, lavra céu aberto. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa faísca elétrica. Hoje não existe mais essa coisa de acender um pavio e sair correndo, não. Hoje tudo é feito geralmente por controle remoto, é feito à distância, e o que existe é uma faísca elétrica. Essa faísca elétrica ela vai fazer o que? Dá para ver ela chega lá para ir para o iniciador, depois de um tempinho, geralmente é muito rápido, detona o secundário. Vamos dar uma olhada nisso daqui, pessoal. Então vamos ver. Aqui tem desmontes que eu peguei no próprio Google, no YouTube, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Só deixa eu ver se dá pra fazer uma coisa aqui. Não, acho que não vai dar. Pessoal, aqui ele mostrou uma hora antes para ele mostrar cuidado que você tem que ter com a lavra, tirar o pessoal de perto, fazer furo, colocar explosivo e tudo mais. Se bem que uma hora antes tudo isso já deve estar pronto, né? Pessoal, dá uma olhada aqui, tem um caminhão aqui, ele tá jogando provavelmente, aqui tem os furos já feitos. Ele deve estar jogando algum tipo de lama explosiva aqui dentro, que é um tipo de explosivo. Aqui eles estão colocando o brinel, né? E isso vai conduzir a faísca elétrica depois.
Note que aí já está tudo pronto, já eles vão explodir de longe, é claro, mas esse brinel que você está vendo aí, ele serve para levar esse impulso elétrico de maneira ordenada, né? Ou seja, um certo controle. Eu sei que não deve fazer isso, pessoal, mas eu vou fazer uma coisa aqui. Tentar aumentar o tamanho desse vídeo para ver se fica melhor, mesmo que pegue aqui, a gente já viu. Vou deixar grandão isso daqui. Vamos. Fica melhor para ver. Eu vou apurar um pouco. Então, colocar o brinel. E aí, pessoal, você vê a explosão, né? E aqui tem um pouquinho digamos assim, da própria operação depois do desmonte, pegar o que foi desmontado e levar para a usina ou levar para uma pilha de estéreo, depende do caso. Pessoal, também agradecendo a quem disponibilizou esse vídeo no YouTube. Achei bem legal isso. Muito obrigado. A equipe lá que fez o vídeo e se deu no YouTube. E vamos continuar aqui. Outro caso de desmonte a céu aberto também, eu já vou aproveitar aumentar esse vídeo para ficar melhor para ver, né? Vamos lá. Esse é mais simples, não mostra tantos detalhes, mas são explosões também. Tenta ver
a faísca passar. Vamos ver se dá pra ver nessa explosão aqui. Provavelmente por aqui onde estão os furos de explosão você vai ter a oportunidade de ver uma faísca um pouco antes da explosão. Vai, olha lá, ó. Não sei se percebeu. Não ficou tão claro aqui, mas que as rochas não são jogadas para longe, que elas devem ir para cima e cair. Isso daí acho que ficou claro, né? Deu para ver bem. Não que uma ou outra não seja arremessado longe. Bom, vamos ver se... Provavelmente agora mostra como ficou esse material. Eu queria chamar a atenção de vocês para notar que isso vai ficando um material. Eu vou tirando esse material e é evidente que vai virar uma cava isso daí. Não usem o termo buraco. Buraco não se usa isso, é cava mesmo, tá, pessoal? Então aí tem um caminhão, no caso, indo lá tirar material. E é basicamente isso daí, esse vídeo. Dá uma olhada... não, isso aí foi o que passou, né, pessoal? Então, eu vou aumentar esse vídeo também, só um pouquinho. Esse terceiro vídeo, todos eles saíram no YouTube, tá? Vou começar aqui, ó. Note que existe certa harmonia nisso, ele é feito de maneira bem pensada. Vamos rever isso aqui, eu queria que vocês dessem uma olhada novamente lá. E aí vocês notaram que tem um barulho de uma sirene, alguma coisa, provavelmente avisar que tem explosão. Pessoal, aqui eu acho que é o último vídeo de desmonte aqui. Só aumentar esse também e você fala, devia ter feito grande já. Pois é, eu pensei nisso agora. Bom, vamos lá. Pessoal, aqui deu para ver bem as faíscas. Eu vou repassar depois esse vídeo aqui com vocês, mas eu quero que você veja... Ah, detalhe, eu não sei se vocês notaram, mas está em câmera lenta. É lógico que é muito mais rápido isso. É justamente para ver a faísca elétrica que vem. Quando a gente passar vídeo de lavra subterrânea, explicar um pouquinho melhor, lembrando que isso aqui é só a ideia para vocês entenderem a friabilidade da rocha e ter uma ideia um pouquinho melhor de lavra a céu aberto ou pin pit. Mas depois a gente vai ver isso muito mais a fundo. Isso é só uma introdução da introdução. Vamos lá, pessoal, ver de novo, ó, a faísca. Eu vou voltar aqui, ó a faísca saindo daqui, ó, viram? Mais uma vez, ó a faísca veio para cá. E aqui ela começa a ativar, pega no iniciador e vai para o secundário. E vai explodindo tudo de maneira ordenada. Tá em câmera lenta, tá? Mas é proposital essa câmera lenta, pessoal. É isso daí. Bom, vamos ver quanto tempo de vídeo deu. Vamos ver se eu consigo ver aqui. 54 minutos bom, são 8h12 já. Tá legal, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. E que... Deixa eu aumentar eu agora, né? É o seguinte, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui eu tentei mostrar para vocês um pouquinho a introdução de desmonte de rocha, falar um termo de bastante
digamos assim, importância, que é a friabilidade. Você vai fazer concurso para entrar nos lugares, eles vão usar muito esse termo rocha friável, solo friável, e não vão falar muita coisa, só isso, você tem que entender o resto. O que mais que a gente podia falar? Podia falar além do rocha friável, da friabilidade, a gente pode falar o texto do explosivo primário e secundário. É importante saber que sempre existe um primário que vai ter uma energia de ativação baixa, vamos falar isso de novo, vai ter o secundário que vai ter uma energia de ativação maior, mas a energia liberada pelo primário é justamente a energia que o secundário precisa. É evidente, pessoal, que imagine que isso é meu primário e esse é meu secundário. Eu não vou guardar o primário e o secundário junto. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte, guardar o primário num lugar, o secundário no outro. Aonde que eu vou unir os dois? Na hora da explosão. Então existe um lugar que você guarda o explosivo chamado paiol, que isso a gente vai ver em uma outra videoaula. A gente já falou um pouquinho nas aulas presenciais. E a gente falou para vocês que o paiol, pessoal, existe geralmente empresas que guardam um paiol para primário e outro paiol para secundário. Por quê? Medida de segurança. Ninguém vai ser louco de guardar o primário junto com o secundário, porque o primário é ativado por qualquer faísca, qualquer coisa, daí ele vai lá e ativa o secundário e explode o paiol inteiro depois. Então não dá. Sempre guarda separado e cuidado com isso na prova. Eu já vou avisando, pessoal. Vai cair armazenamento de explosivo nessa prova. Isso está ligado a desmonte de rocha, está ligado a essa parte geológica, como a gente viu. E não esqueçam, eu vou colocar isso na prova. E lembrem-se, para a prova, jamais guarda explosivo primário junto com secundário. Não pode dar problema sério. E também não transporte explosivo primário junto com secundário. Você não pode fazer isso. Assim como é errado guardar explosivo dentro de uma lavra subterrânea. Isso não se faz, pessoal. Se leva explosivo quando? Quando vai pegar e vai explodir. O blaster, que é o responsável, vai entrar lá com o explosivo e vai montar tudo. E você pergunta, mas por que eu não posso guardar o explosivo dentro da lavra? Simplesmente porque o pessoal está trabalhando lá. Você vai guardar explosivo dentro de uma lavra subterrânea, vai explodir, vai soterrar todo mundo lá? De jeito nenhum, tá? Lavra a céu aberto não teria nem por que o pessoal imaginar em fazer isso, mas pode ser uma coisa tentadora para a lavra subterrânea, uma vez que facilita a velocidade das coisas, mas não se faz isso de jeito nenhum. Pessoal, é isso essa aula. Eu vou parando por aqui, que agora eu vou ir para o trabalho. Até mais para o pessoal que vai ter aula comigo daqui a pouco. E essa série vai continuar, pessoal, tá?